CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, os encarnados e desencarnados que se fazem presentes nesta casa de amor. Para mais um dia, para mais uma noite de muita alegria, de muita satisfação, podermos estar nessa casa, no CEAP, no Centro Espírita Altivo Panfiro, para mais um estudo sobre a doutrina espírita do nosso querido codificador Allan Kardec. Mas, acima de tudo, pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a quem devemos toda a honra, toda a graça, por tudo aquilo que Ele nos passou e que estamos ainda, mas aos poucos, aprendendo e tentando seguir os seus ensinamentos e também a nossa lei de Deus. Bem, como em todas as reuniões, nós fazemos os avisos, queremos sempre agradecer. Hoje eu começo agradecendo imensamente a todos aqueles que colaboram com cesta básica, que nos traz alimentos, que ajudam esta casa a poder também ajudar os menos favorecidos. Então, por intermédio da internet, do Facebook, do Instagram, de todo meio, de todo canal de comunicação, queremos deixar aqui o nosso sincero agradecimento por todos aqueles que colaboram, não só com os alimentos, mas também com os agasalhos e todas as vezes que há a necessidade, como acontece, tragédias de alagamentos, muita chuva, pessoas que perdem móveis, cama, fogão, geladeira, e nós aqui lançamos campanha, somos muito bem agraciados por todos esses que nos ajudam a ajudar. Na realidade, nós estamos sendo apenas um caminho, para que chegue a essas pessoas todas essas colaborações. Então, fica o nosso sincero agradecimento a todas essas pessoas. Muito bem. Aos sábados, nós temos a casa, tem a obra social, começando às 8 horas da manhã e indo até por volta de meio-dia, com um atendimento a pouco mais de 300 famílias. As mães e filhos que aqui vêm recebem com muito carinho o café da manhã. Os filhos de 0 a 18 anos são encaminhados às salas onde estarão os evangelizadores, recebendo, principalmente os pequenos, recebendo a orientação pelos evangelizadores das mensagens de Cristo. E, após a evangelização, então, chegando lá por volta de meio-dia, é oferecido o almoço a todas as mães, as crianças, enfim. Nós nos sentimos muito agraciados, não somente todos os dias, mas em especial aos sábados, quando realizamos essa obra social. O CEAP, aos poucos, e, como disse, sempre com a ajuda de absolutamente todos, vai procurando oferecer
a esses irmãos menos favorecidos, não só na parte alimentar, como na parte de vestuário, como nas necessidades que se tem dentro de casa, com os móveis, enfim. Mas também na parte odontológica, estamos procurando implantar também, e tão logo teremos, o nosso consultório médico, teremos também a nossa farmácia, e tudo isso, só para que as pessoas possam entender, é um trabalho voluntário, gratuito, a todas essas pessoas que, assim como nós, também somos os necessitados, né? Quando nós nos propusemos fazer alguma coisa para alguém ou por alguém, os mais beneficiados estamos sendo nós, né? Então, que tenhamos isso sempre em mente, porque amar o próximo como a ti mesmo é o verdadeiro remédio para a nossa vida, né? Então, nós temos a obra social do nosso querido Antônio de Aquino e nós temos o estudo na casa também, que vai de segunda a segunda. Aqui não se para. Nós reservamos apenas na sexta-feira, que é feito um trabalho interno. Então, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, existe estudo das obras de Allan Kardec. Então, sejam todos muito bem-vindos. O horário, tem muitas pessoas que trabalham pela manhã e não pode vir ao estudo dentro desse horário. Não tem problema. Nós temos estudo também na parte da tarde. Mas tem pessoas também que não podem vir à parte da tarde. Não tem problema, porque nós temos o estudo também à noite. E daqui a um tempo, talvez o nosso dirigente coloque o estudo durante a madrugada. Se a pessoa não puder vir de manhã, de tarde, nem de noite, e disser que só tem livre a madrugada, daqui a pouco, talvez, quem sabe, tenhamos aí também o estudo pela madrugada. Mas, brincadeira à parte, aqueles que, porventura, não possam estar presentes para assistir os estudos, pode, através do celular, através do computador, vendo lá pelo Facebook, o WhatsApp, o Instagram, enfim. Existem várias maneiras hoje para que a pessoa possa estar inteirado aos estudos da nossa casa espírita, no SEAP. Muito bem. Hoje o estudo será feito pelo nosso companheiro, já de longas datas, Paulo, a sustentação do passe pela nossa querida Sandra, e o estudo será, nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, no item 7.5, e a exposição será do livro da Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, item 5 e 6. Nós pedimos gentilmente a todos aqueles que, porventura, estejam com o celular ligado, que possa desligá-lo ou colocá-lo no modo silencioso, porque é extremamente desagradável e tira toda a concentração na hora, tanto da exposição na palestra, como na hora do passe, né? E a pessoa que, porventura, estiver com o celular, acaba se vendo também numa situação de constrangimento, né? Então, vamos dar uma olhadinha, se estiver ligado, desliga, ou então coloca no modo silencioso. Tá?
Vamos então fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, lá no item 75, que nos diz: nas casas de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, Filipenses 4, 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados a tarefa mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles, recebeu atenção e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgueis, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-se de que havia santos na casa de Nero, e nunca ouvides tão grandiosa lição. Devemos sempre refletir, porque nos traz sempre reflexões que acabam sendo esquecidas ou não percebidas. Façamos então a nossa prece, pedindo sempre ao Mestre Jesus o seu amparo junto aos nossos guias espirituais que já se fazem presente nesta casa de amor. O seu amparo para que possamos sempre sair ao final de cada reunião pública com uma compreensão bem melhor do que a quando aqui chegamos. Pedimos aos espíritos de luz que possam amparar, intuir o nosso querido Paulo, que com toda certeza, com todo carinho, preparou o estudo desta noite. E que todos nós nos sintamos harmonizados, preparados para poder compreender tudo aquilo que for dito. E assim, Mestre Jesus, na certeza da sua presença, na certeza da presença dos nossos queridos guias espirituais, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, o nosso querido Allan Kardec. Que todos estejam aqui presentes, nos amparando, nos dando a luz necessária para essa compreensão. E assim pedimos
licença a Ti, Mestre Jesus, para que possamos dar início à nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, o estudo, como disse, é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, o item 5 e 6, em que eu farei a leitura, Paulo, do item 5. Ótimo. Capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Reconciliar-se com seus adversários. Item 5. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus 5, 25 e 26. Paulo, desejo uma grande noite. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos. Como nosso companheiro falou, continuando aí o estudo do Evangelho, o capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, e esses itens 5 e 6, cujo item 5, ele fala exatamente sobre essa citação de Mateus, sobre reconciliar-se com os inimigos, com os adversários. Bom, nessa passagem, Mateus chama a atenção da gente da necessidade de não carregar essas mágoas para dar em túmulo. Que ele fala, perdoa enquanto, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Quer dizer, está os dois na encarnação, para evitar que depois haja mais problemas. Para a doutrina espírita, e mesmo para quem é cristão, com a sobrevivência da alma, tem sentido isso, porque você vai tentar harmonizar a relação antes de desencarnar. Só que para nós o negócio fica mais complicado, porque na visão de quem não é espírita, mesmo sendo cristão, a sobrevivência da alma ela não é muito clara, como nós temos os detalhes da vida pós-morte. Então é muito assim, não se tem nem muita noção da manutenção da individualidade. Quer dizer, tem aquela visão, já morreu, virou santo, se a criança morrer, é mais um anjinho que foi para o céu. Quer dizer, não se tem uma noção clara como nós temos. Como nós sabemos que nós mantemos nossa individualidade, nós, ao desencarnarmos, recuperamos depois de um certo tempo, que dentro da doutrina espírita nós chamamos de período de perturbação, que não quer dizer que a gente esteja louco, mas a adaptação do espírito à nova condição. Nós estamos vivendo aqui num mundo de encarnados, corpo mais denso, uma organização mais materializada, e quando desencarna você passa por uma faixa de frequência vibratória mais sutil. Então há um choque nessa mudança. Tanto quando a gente encarna, e aí quem tiver curiosidade, dá uma olhada em Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, que explica todo o mecanismo de reencarnação ali. Então esse impacto faz com que a gente fique meio assim, onde estou. Que é muito parecido quando a gente acorda assim e não sabe onde está. O pessoal que viaja muito a trabalho, às vezes tem isso. Tu acorda num quarto de hotel, tu não sabe nem para onde é o banheiro, porque cada dia tu está num lugar, tu tem que parar, olhar para onde eu vou antes de levantar. Por quê? Porque tu ali está fora do teu estado normal.
E essa mudança de faixa vibratória ocorre isso. E com o tempo, o espírito, depois que ele se situa nessa nova faixa vibratória, ele vai recuperando a memória integral. Ou seja, ele toma consciência de quem ele é como espírito. Porque como a gente fala, para ter o entendimento, é como se ele fosse um ator e na encarnação ele representa um papel em cada encarnação. Quando ele retorna, ele tem a consciência de quem ele representou nos diversos papéis. Então, o que isso tem a ver com essa reconciliação? Tem a ver que nós lembramos de todas as lambanças que fizemos nas encarnações todas, tudo de bom, todos os relacionamentos que nós tivemos, nós vamos relembrando. Então, vamos pensar um pouco. Tu imagina a pessoa que tem um comportamento destemperado, o quanto ela vai acumulando, vamos chamar de inimigos aí, entre aspas, mas seriam assim as pessoas que têm alguma dissensão com ela, né? Pessoas com quem nós tenhamos problemas. Vamos imaginar a nossa vida de hoje, algumas pessoas que nós tivemos problemas durante a vida. Você imagina acumulando esse negócio todo. Então, na citação de Mateus, é muito assim, vamos tomar cuidado e tenta se reconciliar se é que você tem algum inimigo. Porque, na verdade, isso aí já é um complemento de todo o ensinamento que Jesus trouxe, que é ser manso, ser brando, ser pacífico, porque esses que vão herdar a terra. E o que nós estamos vendo no período atual, que é o final do processo de passagem do planeta de provas e expiações para o planeta em regeneração, que quer dizer o quê? Os espíritos que não se acomodarem à nova situação do planeta, eles não vão poder mais reencarnar aqui. Por quê? Porque não vai ter mais cenários tão dolorosos que caiba dentro das necessidades de aprendizado dessas almas. Porque vamos relembrar, todos nós passamos por vicissitudes, por quê? Porque estamos num processo de aprendizado. E nós trazemos os compromissos das vidas anteriores, e a maneira de evoluirmos é exatamente essa. É através dessas novas experiências, nós irmos aparando essas arestas todas em relação a esse convívio com quem está em torno de nós, e principalmente com a aquisição de virtudes. Ou seja, a gente ir transformando os vícios que nós temos em virtudes. Não basta apenas nós não fazermos o mal, para isso basta a gente ficar quietinho lá, que a gente não faz mal a ninguém. Mas tem-se a necessidade, isso é o progresso, de fazer o bem, aprender a fazer o bem, aprender a conviver com tudo que está à nossa volta. Não quer dizer que você não fazer o mal não seja um progresso. É um progresso, mas não é o ponto final do progresso. É uma parte nesse processo de educação, que a gente tem que começar por algum momento. Então, qual é a dificuldade? Antes, assim, tenha um comportamento que você não crie ou não provoque no outro uma reação que vai fazer dele um inimigo seu. Só que é o seguinte, aí tem dois lados. Tem as pessoas que nós, não vou falar inimigo, vou chamar de adversário, que é mais tranquilo. Mas, assim, que eu não considero que a pessoa tenha problema comigo, mas ela tem, e às vezes a gente nem sabe. A gente descobre, tem alguns relacionamentos que a gente depois vai conviver com a pessoa diz, não ia com a tua cara. E você nem sabia. Por quê? Então, isso não tem nem nada a ver com encarnação passada, não estou nem falando nos casos que você traz aquelas relações penduradas, não.
Eu estou falando em erro de avaliação mesmo. A pessoa não está acostumada, ainda não conhece a outra, e aí a gente chama isso de pré-julgamento, né? A pessoa faz um pré-julgamento. E geralmente até porque outras pessoas falam, mas cada relacionamento é um relacionamento. Acontece às vezes isso muito no ambiente de trabalho, né? E fulano é tão legal, mas o fulano trabalha contigo, não trabalha com o outro que está no outro setor. Eu falei, fulano é gente fina. E a gente está olhando,